Olá! Hoje vamos falar sobre os nomes de Zacarias, entre outros. Isso faz parte da nossa série Um Nome Acima de Todo Nome. Vamos começar com uma citação bíblica. Em 2 Crônicas 7,14 está escrito: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Eu gosto muito de etimologia, né? Etimologia é o estudo da origem das palavras, né? E com relação à palavra que a gente tem de mais puro, de mais antigo, que foi pouco modificado, ou pelo menos o menos que nós conhecemos, é o aramaico, né? Aqui eu tenho uma palavra que foi tirada do site dos Pergaminhos do Mar Morto. Vai estar na descrição, se você quiser, né? E essa é uma palavra que foi traduzida, né? Mas o site dos Pergaminhos do Mar Morto, ele está aqui. Se você quiser dar uma conferida, é até muito bom para você saber de onde foi tirado. Está aqui, ó. Capítulo 8 de Isaías, versículo 2, né? E essa é uma pequena parte que vai ser traduzida para a gente ter um conhecimento maior sobre o nome do Todo-Poderoso e também a linguagem que era falada no passado. Por quê? Porque o Eterno, o Eterno Salvador, ele falava em aramaico, né? E isso é muito importante a gente saber como é que era essa língua, né? Antes mesmo dos maçoretas, né? Você vê que essa parte aqui não tem nenhum sinal maçorético, né? E o sinal maçorético veio depois, porque eles ficaram quase 2000 anos fora da Terra Prometida. Como eles não sabiam como pronunciar muitas palavras, foi usado sinais, né? Muito se fala sobre que o hebraico não é uma língua vocalizada, não é vocalizada. E dizem que também o aramaico também não é vocalizado, que não é muito verdade. Por quê? É por isso que eu escolhi exatamente essa primeira parte, para mostrar. Se você for ver essa primeira palavra aqui, ó, aqui ele vem da direita para a esquerda, né? E você tem essa primeira letra aqui que parece um X. Essa letra que parece um X é um A, né? Ou seja, em algumas palavras o A era grafado, né? A outra palavra que está do lado, a outra letra, perdão, que está do lado é o U. A outra letra é o R, a outra letra é o I e a outra letra é o H. Essa palavra ela forma áurea, que está no livro de Isaías 8, versículo 2, que está aqui no português Urias. Só que no original essa palavra é áurea. A palavra Aur significa luz. E A significa eu sou, o nome dado a Moisés, né? Em Êxodo 3, 14, 15, né? Que é dado eu sou o que sou, que é Yahya. Então você vê, só nessa palavra, uma simples palavra, você vê que existe a vogal A, I e a U. Ou seja, existem 3 vogais numa única palavra. O que demonstra que existia sim as vogais, né? Só que nem sempre as vogais a vogal era grafada. No caso do A, né? Às vezes ela era omitida, né? Não se tem noção exatamente por quê, mas às vezes, como eram textos longos que tinham que ser escritos, né? Eles omitiam certas palavras por algum motivo. Existe também uma profundidade muito grande nesse sentido, que eu não vou entrar no mérito, né? Mas o importante existe a vogal A, U e a I. E você me perguntaria, e a E e a O? Na verdade, a vogal E é uma variante da vogal A.
e a vogal O é uma variante da vogal U. Acredito que quando a gente começa a pensar lá no princípio como uma língua mais primitiva, essas vogais elas não apareciam, talvez nem existiam lá no princípio. Por quê? Porque existem vários deuses pagãos que têm vogais, claro, A, mas tem muitos deuses pagãos que têm a vogal E. Por exemplo, no caso do Bel, que era o deus da beleza, né? Então, se você for ver em todas essas letras do aramaico, você não vai ver nem o E e nem o O, né? Até porque elas foram acrescentadas depois ao idioma, no idioma original, principalmente aquele que é grafado. Quando eu digo grafado, é aquele que é escrito. Você não vê essas vogais. Aqui no dicionário, novo dicionário da Bíblia, John Davis, ampliada e atualizada, a gente tem algumas informações com relação a isso. Você vê a capa, você vê a parte de trás do dicionário. Na página 1136, você tem informações interessantes, falando sobre as línguas semitas. Olha só o que ele vem falando. É incontestável que a princípio só existia uma dessas línguas. Por causa da separação das tribos que elas faziam uso, deu-se a formação de vários dialetos. Em todos eles, as raízes das palavras são quase sempre de 3 letras consoantes, ou seja, em todos esses dialetos sempre havia 3 consoantes que se repetiam. Muitas delas parecem basear-se em raízes de 2 letras, levando-se a supor que a princípio havia 2 consoantes nas raízes. As diversas modificações de sentido foram produzidas com essas raízes e o emprego de vogais, que, olha só, somente 3, a A, a I e a U, foram usadas originalmente. Ou seja, o que o dicionário quer dizer é que no princípio da língua semitas só havia 3 vogais, e essas vogais são exatamente a A, I e a U. Exatamente as vogais que formam o nome Iaú, o nome do Eterno, né? Então, é só para provar, né, que as outras vogais, claro, são uma variante, o E é uma variante do A, e o O é uma variante do U, mas a princípio só havia a Iaú. Essas eram as 3 consoantes que havia no princípio da língua semítica, né? E com essa tradução, essa pequena tradução, eu vou demonstrar esse pequeno aspecto. Claro que isso vai ser desenvolvido depois, mas vamos lá, vamos começar. Primeiro, essa palavra aqui, ó, áurea, né? Como eu falei, ela é da direita para a esquerda, mas aqui em cima você vê, ó, áurea. Você vê que o A ele está grafado na primeira letra como um X. Mas entre o Y e o H, ele não está grafado, é até colocado aqui em cima em vermelho. Todas as palavras, todas as letras que não estiverem grafadas, vai ser colocado em cima em vermelho para melhor compreensão. Áurea, Aquan. Por que Aquan? Significa o sacerdote, a palavra A, que é o A, o H e o A, significa o, né, na linguagem aramaica, e Kuan significa sacerdote. Você vê aqui o K representado, você vê o U, você vê o H e você vê o N, né? E você vê o N. Então você vê cada uma das letras sendo representada por um símbolo. O Wat, que significa o U, na verdade significa E, e a palavra At significa Ia, Zacarias, né? Ou seja, Áurea, Aquan, Uat, Zacaria, que significa Áurea, sacerdote, Iá, Zacarias. A palavra Zacarias significa o Iá se lembrou, né? Você vê aqui que tem o Z, que é basicamente um bastão, né? Um pequeno bastão. O K, você vê o R, você vê o Y e você vê o H de novo formando o nome Iá, né? O Iá se lembrou, o nome do sacerdote era o Iá, o nome do filho de Baraquias, né?
que vai se falar, ele era Zacarias. O sacerdote, na verdade, era Áurea. Então você vê aqui, ó, Ban, né? O B e o N, no meio o A, que significa filho. E aqui você tem o Y, o B, o R, o K, o Y e o H, que é Iabaraquia. A palavra Yabarak, né? Barack, todo mundo conhece o presidente americano, o que foi o ex-presidente americano, o Barack Obama. A palavra Barack, ela significa benção, né? Tanto é que, se você for ver, acredito eu, no árabe, né? No aramaico e no hebraico, a palavra Barak ou Baruch, que algumas vezes é grafada como Baruch, significa benção. Para ver que essas línguas, elas são correlatas, elas se misturam, né? O Acarabi e Futer, que lá mais para frente fala e Futer com a profetisa. Então, para finalizar, a gente tem Áurea, Acuã, Uate, Zacarias, Ban e Abaraquia, Uá, Carabe, né? Ou seja, Áurea, sacerdote, Iá, Zacarias, filho de Iabaraquia, né? Essa é uma pequena expressão que você vai encontrar, né? E como eu falei, Áurea significa a luz do Iá. Acuã, o sacerdote, essa palavra Acuã no hebraico é Cohen, né? É muito parecida. Uat, Iá, Zacarias, esse está bem claro, né? O Iá se lembrou. Ban, essa palavra é muito interessante, por quê? Porque essa palavra Ban, no aramaico, se costuma falar bar, né? Mas se vê nesses pergaminhos do Mar Morto, que já naquela época eles já utilizavam a palavra Ban, que em hebraico é Ben, que significa filho, né? Como a palavra filho, e não a palavra bar. Eu já estudei esses pergaminhos do Mar Morto e nunca vi nenhuma palavra filho ser chamada de bar. É claro que no aramaico talvez até mais antigo tivesse, mas não nos pergaminhos do Mar Morto, não que eu tenha conhecimento. E Iabaraquia, que significa a benção de Iá, Iabarak, a benção de Iá, que eu sou. Então, o objetivo desse estudo é, primeiro, falar do nome do Eterno, esse nome maravilhoso, que ele está, como eu falei, esse nome, a minha cidade, o meu povo chamam-se pelo meu nome, né? E que você tenha mais conhecimento, que você possa buscar o Criador, né? Eu sou um servo do Criador, eu gosto de guardar os mandamentos, o sábado lunar, né? Se eu tiver oportunidade, vou falar mais à frente. Mas que você possa buscar a verdade que existe dentro de você. Afinal de contas, o tetragrama sagrado já é notório. O nosso DNA tem o tetragrama sagrado, né? O tetragrama, que é o nome do Eterno, ele deixou assinatura na sua criação. E você é uma dádiva. Você é um ser que foi criado perfeito. Infelizmente, nós nos perdemos no caminho, mas ainda existe luz dentro de cada um de nós. E nós podemos buscar essa luz se acreditarmos que Ele vive, né? Muito obrigado por assistir.